Boa tarde, professor. Esse é o grupo Elaine, Felipe e Vinícius. A gente está gravando o laboratório 4. E, bem, nesse laboratório você pede para a gente criar um código que tenha 4 processos. Aí vai ter um processo pipe 0. E inicialmente ele cria 2 processos filhos P1 e P2. E via pipe, o P0 tem que passar um número, que vai ser o tamanho de um array, e uma mensagem para o filho P1 para criar um array de números sorteados. E o P1 ele vai ter que passar esse array de inteiros para o irmão P2, e o P2 vai realizar a soma, passar para o pai, e aí o pai passa o fala para o seu filho P3 executar um comando ping 3 UFS, e essa comunicação aqui vai ser entre FIFO, vai ser por meio de FIFO, e essas daqui vão ser por meio de pipe. Bem, indo para o código, a gente tem que, inicialmente, a gente tem a declaração aqui de 3 pipes, que são relativos a essa comunicação aqui. Aqui a gente está criando os pipes, e aqui a gente vai pedir para inserir um valor, né? Aqui tem a leitura. Aqui o processo P0 ele está criando os 2 filhos, P1 e P2. Aí aqui no processo P1 a gente vai fazer a leitura da string, né, da mensagem, e aqui do valor, que vai ser o tamanho do array. Aqui a gente pode perceber que é por leitura, né, dos pipes. E aqui embaixo, no processo py, aqui a gente tem a escrita, né, que é por onde a gente vai enviar. Então, aqui está enviando o valor, o tamanho do array, e aqui a mensagem para o filho P1 para ele criar o vetor de array. E aí aqui em cima, de novo, no filho P1, a gente chama uma função de randomic array, que é onde a gente está fazendo esse array de inteiros. Uma função simples, aqui só passando o for e o tamanho, size. E aí, aqui embaixo, o P1 ele vai enviar algumas informações para o seu irmão P2, né? Depois que ele cria o vetor de array. Tá, então agora, depois do filho P1 criar o array de inteiros, ele tem que enviar pro irmão dele, o P2. Então, para isso, a gente vai escrever no segundo pipe, o, escrever esse vetor. Então, a gente vai passar os parâmetros certinho na função write. Como a gente pode ver, a gente tem que passar o ponteiro do início do array, e a gente também tem que poder passar o tamanho do vetor para que no P2 eu consiga efetuar a soma que ela vai ter que ser feita mais posteriormente. Então, após efetuar a escrita do, desses dois dados, a gente pode ir lá no filho P2, vamos aqui no ponto do código, que é o filho P2, e a gente pode ver que as primeiras instruções nele é o recebimento desses dados. Aquelas duas leituras ali, ó. A gente pode ver que é o mesmo pipe e está recebendo aquelas informações. E após ler elas, a gente já pode fechar esse pipe. E a gente vai e imprime as informações na tela que foram recebidas. Então, tendo esses dados em mãos, a gente já consegue efetuar a soma de todos os números desse vetor de inteiros, e a gente pode enviar eles novamente para o pai, usando o terceiro pipe que a gente fez, usando novamente a função write com os parâmetros pedidos ali na função. Então, após escrever, a gente imprime qual dado foi enviado para o pai, e posteriormente fechamos esse segundo pipe. A gente fecha esse terceiro pipe na parte de escrita dele. Tá, então, agora vamos para o pai novamente, na parte do código referente ao pai, para a gente poder ver o recebimento desses dados. Ali,
a partir da linha 94, a gente vai efetuar a leitura do terceiro pipe. Então, ele está recebendo ali, ele vai armazenar na variável soma o valor da leitura do terceiro pipe e a gente vai imprimir o valor. Depois disso, como não vai ser feita mais nenhuma leitura, a gente pode fechar esse pipe de leitura. Então, encerra essa parte aí do pipe. Agora, fazendo a parte do FIFO, a gente começa ali, né, e cria o FIFO. Aí, basicamente, se dá o MK FIFO, né, verifica se ele retorna 1. E pode ser que ele retorna 1, sendo que o arquivo já existe. Então, faz essa verificação do erro, né, para ver se o erro foi por causa que o arquivo existe ou não. Se não existir, se for por causa que o arquivo existe, ele passa direto. Se for outro erro, ele imprime essa mensagem. Então, aí a gente, criando o FIFO, né, a gente dá o fork no processo P3, né, e no próprio processo P3, a gente abre o FIFO como write only, só para escrever, e faz esse dump2, que ele basicamente está trocando nesse processo tá colocando como a saída stdout, agora a saída padrão vai ser o FIFO, o FD, e a gente está fechando ele por causa que agora ele está aberto como stdout. Aí a gente passa o execlp, que a gente passa o ping, né, a instrução que foi pedida, o ping -c5 ufs-br. Aí caso continue aí, né, quer dizer que aconteceu um erro que não foi possível executar o exec. Então, indo para o pai, a gente cria, abre o FIFO do pai como read-only, somente leitura, e a gente espera o filho acabar para ele colocar todas as informações no FIFO. Aí, o filho acabando, a gente imprime que o filho colocou no FIFO, que foi basicamente você vai lendo caractere por caractere. Nesse caso, como a gente não consegue colocar do nosso jeito, colocando um tamanho da string e logo a string, ele vai imprimir somente as mensagens mesmo. Então, nesse caso, tem que ser lido caractere por caractere. Basicamente, aí lendo, ele imprime na tela o que foi passado pelo FIFO, pelo filho. Bem, rodando agora o programa. Vou inserir o número 4. Aí, essa primeira parte aqui é relativa aos pipes e aqui relativo ao FIFO. A gente pode perceber que aconteceu exatamente que nem na imagem que a gente tinha mostrado no início. O P0, que é o processo pai, a gente vai enviar um número para ele, que no caso eu digitei o 4. E aí o P0, que é o processo pai, ele envia para o seu filho P1, enviou o 4. Ele também envia uma mensagem. A gente colocou a mensagem aqui, olá filho P1, simplesmente para encurtar e ficar mais fácil a visualização. Mas inicialmente no exercício tinha toda uma mensagem, meu filho, crie um vetor de arrays randômico e passe esse vetor para o seu irmão, mas aqui é só para facilitar. Aí a gente também colocou outros printfs para verificar que o P1 ele recebeu. Então aqui, P1 received from P0. Olá, filho P1. E também o tamanho do array, que vai ser o tamanho 1, nesse caso, que é randômico, né? Aí o P2, ele recebe do P1 o vetor de array 1, e a soma, nesse caso, vai ser só 1 no caso. Aí P2, ele enviou o array, o P2 recebeu o array, e o P2 envia para o pai a soma, que no caso é só 1, né? E aqui a parte dos FIFOs,
o comando ping ufs ping menos, eu nunca lembro o comando direitinho, mas é esse comando aqui. Eu vou executar de novo, porque essa soma de só de 1 é muito pouco. Aqui a gente pode perceber que já foi um vetor de array maior, né? O tamanho randômico agora foi 9, então é melhor para ver o programa funcionando. Aí, se a gente verificar essa soma aqui, a gente pode ver que o resultado de fato é 20. E aqui o comando ping é o mesmo que esse daqui. Então, é isso.